Conecta e desconecta de novo. Tenta agora. Agora foi. Beleza, maravilha. Então, a ideia, pessoal, é transmitir para vocês um pouco aqui da minha formação e a internacionalização durante a minha carreira, né? E também trazer como isso foi ajudando a construir algumas redes e o que se tornou hoje alguns projetos pelos quais alguns alunos e colegas têm também realizado trabalho de internacionalização, né? E uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer é por que realizar pesquisas em cooperação internacional? Como a gente viu que é caro, né, é oneroso, a gente precisa entender por que isso tem valor, até no sentido de responder, né, esse investimento da sociedade. O primeiro deles é que potencializa aí o avanço científico e a inovação. A gente consegue, a partir de mais mentes pensando no mesmo problema, mentes que tiveram uma formação distinta e uma realidade diferente, encontrar soluções para problemas mais complexos, que muitas vezes vão resultar lá em grandes inovações, tá? Compartilhamento de recursos, a gente viu aqui a colega comentando que ela teve acesso a informações que no Brasil não teria, e muitas vezes isso também se responde a equipamentos. Quando as duas instituições ou múltiplas instituições se juntam para somar os recursos, os resultados costumam ser bastante positivos, tá? Soluções de problemas aí que não se limitam a fronteiras, a gente tem as mudanças climáticas, a gente tem também problemas da segurança alimentar, saúde pública, uma doença não respeita a fronteira, né? E a história em si, as nações se cruzam. A formação de recursos humanos, o networking, aqui eu coloquei sublinhado essa palavra confiança, porque é algo que a gente se estabelece com a visita que o professor Eduardo fez ao professor Jaime, né, olhando no olho, transmitindo confiança, mostrando ali o que é capaz de se fazer quando se trabalha em conjunto. Então, isso também é feito aí de maneira pessoal, vamos dizer assim, né? E também a aquisição de novas competências. A Laura foi lá e ensinou, né? Mas eu tenho certeza que você recebeu um feedback e ao se preparar e observar o que você precisava ensinar, você também se preparou, e muitos também fazem disciplinas, como foi o caso aí das meninas lá no Chile. A diversidade de perspectivas, a gente comentou sobre isso, retorna um pouco a um loop, né, com isso aqui, potencializa justamente por você ter vários ângulos de visão, isso enriquece muito. E o fortalecimento das instituições. É incrível como o trabalho internacional dá visibilidade para uma instituição local. Quando a gente se afasta daquela perspectiva, né, enfim, e sobretudo quando se envolve algumas instituições que têm mais experiência. O Lajean, por exemplo, está se tornando uma dessas, né, lá com o Moçambique, o Benito trouxe aqui, muito bacana. Enfim, e vale para nós também com outras instituições. Eu vou falar um pouco da minha carreira aqui, eu vou tentar ser breve, mas eu fiz graduação em Engenharia Cartográfica na Unesp, em Presidente Prudente, e já na graduação eu fiz intercâmbio na França, na SGT, que é uma faculdade de engenharia muito voltada a gerenciamento de imóveis, tá? E esse intercâmbio possibilitou também um estágio na Inglaterra, em Nottingham, num instituto de pesquisa, na área de GNSS, muito bacana também. O mestrado foi na área de ciências cartográficas, não teve experiência internacional, mas ajudou para a experiência que veio na sequência, porque ele envolveu uma empresa na área de consultoria em geomática, onde a gente desenvolvia soluções para monitoramento de estruturas, tá? Enfim, no Brasil isso é um problema sensível, a gente tem muitas barragens, não só de hidrelétricas, mas também de rejeitos minerais. E daí, justamente, por ter tido essa experiência na França, ter algum contato com empresas, o pessoal da França, que tinha trabalhado comigo no intercâmbio, me propôs fazer um doutorado inteiramente numa empresa lá na França, né, Hexagon Geosystems, que é subsidiária da Leica, né, e lá foi envolvendo muita programação, monitoramento da atmosfera, né, que também envolve um pouquinho da questão climática, mas a ideia era gerar correções para melhorar interferências lá que o GPS sofre ao processar os dados, para serviço em tempo real. Então a gente também trabalhava lá com clientes, isso durante o doutorado. O doutorado foi numa empresa. É um dispositivo da França para que a empresa cofinancia a tese. E foi incrível, realmente. Eu tive um pouco do que o Melito está tendo aqui no Lajame, foi muito bacana mesmo. Daí depois retornei ao Brasil, atuei aqui no departamento de geomática até mais recentemente, e daí surgiram vários vínculos em função desse período na UFR, a pós-graduação em ciências geodésicas, que continua, o Lajeame, que também estamos aí junto, o TED-INCA, que é o projeto que me vinculou ao Lajeame, e também tem laboratórios e projetos que são inerentes ali da pós-graduação em ciências geodésicas. E hoje eu estou como docente no departamento de cartografia, na FCT Unesp,
né, que tem aí uma dinâmica muito parecida, mas também é uma instituição do interior que tem lá seus desafios também, mas tem uma galera bastante motivada lá. E é meio que um loop, né? Acaba que acontece que a gente está sempre fazendo uma jornada de retornos na vida, né? E daí, dando um destaque agora para essa instituição na França, a SGD, que foi lá onde eu fiz intercâmbio e continuo trabalhando com eles até hoje. A gente tem um projeto grande aí de mobilidade acadêmica com eles. Ela está mais ou menos a 200 quilômetros a oeste de Paris, tá? Na região Pays de la Loire, que é uma região de Vale de Castells, na França, incrível. E é uma faculdade muito forte na área de engenharia cartográfica, voltada ao gerenciamento de imóveis rurais, mas também tem um lado científico bem interessante. Tem uma galera muito motivada lá, o pessoal que trabalha com gravimetria, relacionado ao monitoramento das mudanças climáticas, tá? A cidade em si é uma cidade da ordem de 200 mil habitantes, que acolhe a corrida das 24 horas de Le Mans, uma cidade muito interessante também. Eles têm um festival de iluminação em algumas estruturas. Essa igreja foi eleita a mais bonita da França, ganhou da Notre Dame, é um motivo de orgulho da cidade. Então é uma cidade também culturalmente muito interessante, apesar de não ser uma escala tão grande quanto Paris, né? E lá eu fiz o doutorado, que o doutorado foi na região parisiense. A empresa estava na região parisiense, com períodos na faculdade, e foi muito bacana, assim, surgiram várias oportunidades decorrentes disso, mas também surgiram oportunidades interessantes no Brasil, dentre eles integrar aqui a UFR. E daí hoje, né, a gente tem, qual que é a realidade lá? Em função de ter estabelecido esse relacionamento de confiança, trabalhar tanto tempo com eles, junto com essa instituição a gente montou a articulação com 3 universidades brasileiras, a Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFR e a Unesp, e uma terceira, uma segunda instituição francesa, a École Nationale de Sciences Géographiques, né, a NSG, né, que é focada em geomática e pertence ao IGN. A gente se juntou para propor um projeto no contexto do programa Braftec, a CAPES, que financia a mobilidade de estudantes brasileiros para a França. A gente tem atualmente 4 alunos da UFR, 3 alunos, perdão, da UFR na França, fazendo intercâmbio de 1 ano, e tem uma organização na França também que financia. Nós tivemos 7 franceses aqui no ano passado. Tem sido muito bacana a troca, né, de experiência, tanto dos nossos alunos quanto deles, dos docentes envolvidos no projeto, e a gente está caminhando para o duplo diploma. Os alunos que forem, né, e ficarem 2 anos vão ter um diploma válido na União Europeia inteira, né, que o diploma lá é válido no país todo, e os brasileiros que ficarem aqui também, né, fizerem ali um TCC junto. Já temos as convenções assinadas. A UFRA está um pouquinho mais devagar devido à burocracia interna, mas está indo também, as coisas estão fluindo para as 3 instituições brasileiras e para as instituições francesas envolvidas, tá? Eu queria destacar um pouquinho essa faculdade aqui, porque ela tem uma correlação até bastante interessante com o Lajane, porque ela está vinculada ao Instituto Nacional, o IGN, que é como se fosse o IBGE francês, tá? Institut National de la Formation Géographique et Forestière. E ele está, assim, num patamar acima e tem lá todas as geociências abarcadas no IGN, e a NSG é uma instituição notável dessa faculdade, dessa organização, vamos colocar assim. E a gente teve também uma visita lá, né? Discutimos muito com os professores a perspectivas de expandir. É uma coisa que preconiza desse projeto Braftec. Um dos resultados são os projetos que vão surgir do projeto, tá? Então a ideia é que ele fomente, ele potencialize outras ações. E está na região francesa, na região de Paris, é desnecessário falar, né, o quão sólido é em termos culturais, e até, vamos dizer assim, do ponto de vista científico, com outras ramificações que a gente pode fazer ali dentro. O IRS está lá, para quem conhece a área de geomática, alguma coisa muito relevante, e recentemente eles mudaram a marca, tá? O nome continua este, mas eles mudaram a marca. Acho que a questão da região parisiense fala tanto, né, na hora de atrair candidatos, que eles passaram a se chamar Geodata Paris. O nome geomática, eles também disseram que há uma certa resistência na sociedade. Tanto é que o nosso projeto se chama Ciência de Dados Geoespaciais. Eles se opuseram veementemente em ter a marca geomática lá, porque é um nome que distancia da sociedade, né? Então aqui terminei o spotlight dos projetos com a França, que a gente tem com a França, é isso hoje. Meus projetos estão muito centrados na Europa em função do período lá, ao todo, entre intercâmbio e doutorando, foram 5 anos. Então, assim, tem até uma alegria em fazer parte da iniciativa do Lajane, que aqui a gente tem projetos, no caso da RIDOT, né, que podem fomentar uma
uma projeção de parcerias na América Latina, né, que está aqui na nossa região. Eu já orientei gente da Argentina, do Moçambique, mas ainda não tenho formalizado nada com Moçambique. Espero, Melissa, que talvez venha através de você isso lá, tá? E aqui um segundo parceiro muito forte nosso é o GFZ, né, que é um centro de geociências na Alemanha. Ele é associado com essa Helmholtz Association aqui, que está ligada à ciência na Alemanha de forma geral, tá? Mas ele tem assim um número grande de profissionais vinculados a ele. Não é uma universidade, é um instituto de pesquisa. Tá? Então ele presta serviço, ele faz pesquisa, não dá títulos de doutorado. Ele sempre precisa de universidades para dar títulos aos membros, né, científicos. Então o vínculo conosco para eles é interessante. Eles são a maior instituição de pesquisa, né, de geociências na Alemanha. E eles atuam em todas essas áreas aqui, né, tudo que é relacionado à geociência, sobretudo a parte sólida da Terra, eles estão muito vinculados à questão de mudanças climáticas, há grandes possibilidades de parcerias no contexto lagiano. A gente está aí buscando, né, editais que possam vir a ser algo de submissão para a gente. Na Alemanha eles estão localizados em Potsdam, fica na região de Berlim, a 20, 30 minutos de trem de Berlim. É uma região muito rica também, era onde os reis, os alemães que eram Khazars, né? Khazars, eles tiravam suas férias. E a gente teve recentemente lá uma visita que foi muito produtiva, discutindo aí as possibilidades de transferência de recursos. Eles têm avanços aí de 2 décadas acima do que a gente está começando agora, na parte de processamento de INSS em tempo real, que é algo que a gente faz muito no caso aí dos levantamentos, da demarcação, né? Eu até gostaria de falar algo que eu não destaquei antes, mas a gente está aqui eu estou aí na frente da adequação, o Melito falou um pouquinho sobre isso, mas mostra o quão interessante é a gente ter uma instituição acadêmica envolvida em pesquisa nessa entrega de serviços. A gente está adequando produtos que empresas já tentaram fazer. Justamente por ser algo tão robusto, a quantidade de parcelamentos e a quantidade de soluções que você tem que pensar, soluções que às vezes não são as usuais, que não estão previstas nas normas, que as empresas de fato estão prontas para isso. Então a gente presta serviço sim, mas eu diria que não é necessariamente algo que as empresas fariam, até porque a adequação mostra isso. A quantidade de recursos que foi investido, e muitas vezes não foi possível entregar tudo que se esperava. Quando a norma era mais simples, hoje tem uma norma ainda mais complexa na área de referenciamento de imóveis rurais. E o GFZ atua mais ou menos nessa linha, mas muito voltado aí à questão das preocupações climáticas na Alemanha, que é o nosso parceiro lá, ele é líder do grupo de pesquisa em posicionamento de INSS em tempo real no IAG, International INSS Service, que é uma organização global, o pessoal também muito internacionalizado. Ele, assim como o colega lá de Sarasgossa, né, um dia está aqui, outro dia está na Austrália, é um rapaz que trabalha muito. E aqui o que interessa para nós aí, no contexto do Lajame, sobre essas parcerias, né? Essas IEs parceiras, elas têm nos visitado, a gente já teve aí no contexto da pós-graduação em Ciências Geodésicas, que também tem vários alunos aqui no Lajame, né? Tem nos visitado e feito apresentações, mostrado abertura para a expansão de parcerias, no contexto dessa equipe transversal. Adriano, eu acho que isso pode ser bem interessante. Uhum. A SGT, que é uma parceira muito tradicional, realmente uma relação de confiança com eles é muito grande, e eles têm esse eixo aqui de pesquisa relativo às mudanças climáticas, além da questão do georreferenciamento, que já é o que a gente faz muito, e traçar paralelos com as normas brasileiras, pode ajudar a gente a buscar algumas flexibilizações, porque a nossa norma é bastante rígida, e por razões óbvias, por razões importantes, mas ao mesmo tempo dificulta a gente ter um cenário no território nacional em que, de fato, a gente consiga fazer um georreferenciamento em larga escala. A quantidade de território georreferenciado no Brasil é muito baixa. E com a norma fica mais difícil atender tudo, acaba gerando algumas situações delicadas. A equipe lá da Geodata Paris, né, que eu acho que ainda mais correlacionado conosco, que está vinculado ao IGN, que é um instituto lá muito forte, é o IBGE da França. O GFZ, que atua nessa geração de produtos, prestação de serviços, eles realmente têm serviço funcionando em nível global e cobram por isso, e recebem por isso, né, por meio até para poder financiar mais projetos de pesquisa. Esses projetos aqui estão em fase de renovação ou prestação de contas. Aqui a gente já está mais entrando na fase protocolar com eles, e aqui a gente está fazendo uma renovação por mais 2 anos,
aí até para poder sustentar essa questão da dupla diplomação. E as aproximações aí, né, com essas visitas, têm já gerado alguns resultados. Nós já temos 2 doutorandos sanduíches, muitas vezes não foram financiados por esses projetos, mas pela CAPES, a Fundação Araucária, eles são sensíveis, né, ao ver que um projeto que eles financiaram antes está gerando perspectivas. Você coloca esse link, a chance de eles financiarem, por exemplo, o doutorado sanduíche é muito maior. Então, você fazendo essa amarração, nós já temos aí o Giovanni Tawil, né, e o Rafael Sliga, que atua com a professora Silvana Cambuim. O Giovanni Tawil orienta ele e vai para um doutorado de sanduíche em Potsdam, lá no GFZ, e o Rafael vai para Paris, né, para Marne-la-Vallée, que fica na região de Paris, onde está essa faculdade de engenharia. Dá um saco, o Adriano vai falar muito bem daqui a pouco, né, para a questão da RIDOT, a gente teve algumas conversas aí, fizemos uma reunião. Esse edital, pessoal, vale muito a pena, ele está com inscrições, estava com inscrições abertas. A gente vai prorrogar. Vai prorrogar, ótimo. Vamos ter a oportunidade de mais pessoas que talvez se interessem, depois de hoje, fazer parte. É um edital que, claro, é de caráter voluntário, né, mas, assim, há perspectivas. Não há garantias, mas há perspectivas, né, de ter uma mobilidade para aqueles que se voluntariarem. Mas só de fazer um networking, pessoal, já é muito enriquecedor. Como eu disse para vocês, você vai estar numa posição privilegiada, trocando experiências com pessoas que já realizaram, né, e que têm conexões internacionais. Então, ele vai meio que formar uma equipe aí para potencializar essa de internacionalização, não apenas no contexto da RIDOT, né, obviamente, com certeza aqui no contexto da RIDOT, mas não só, mas qualquer iniciativa do laboratório voltada à internacionalização. O período de vigência do edital é relativamente longo, então permite, né, que a gente consiga meio que buscar, fazer uma prospecção de editais para financiamento e, novamente, a gente vai submeter, às vezes, esses projetos aí, o Braftec lá, eu submeti ele 4 vezes antes de ser aprovado, né? A gente precisa, às vezes, correr atrás, é o único na área de geociências. Então a gente precisa correr atrás, às vezes, mas à medida que você vai tendo experiência, as coisas vão acontecendo. Com a Fundação Araucária foi aprovado assim, rapidamente, depois você mostra aí que a gente é capaz de entregar resultado, e felizmente o Lajamp tem um portfólio invejável com relação à entrega de resultado, é uma marca já dentro da universidade. E a ideia é que dê suporte para a equipe transversal, né, e faça isso que a gente comentou, e eventualmente a gente vai estar incluindo essas pessoas que estarem ajudando aqui nos editais que a gente submeter. Obviamente, né, vamos contar com o time que está ali, e nada mais lógico que as pessoas que ajudarem a gente a elaborar esses editais. Elaborar os nossos projetos para participar desses editais. E era isso, pessoal, acho que eu me estendi. Queria agradecer pela atenção, e acho que foi muito bacana essa iniciativa desse café, espero que dê bons resultados. Tem a minha, mas eu vou fazer ela rapidinho. Na verdade, a minha parte aqui eu deixei meio que em stand-by, porque eu falei, não sei se a gente estava com mais pessoas para falar, né? Então eu falei, eu vou deixar meio que de stand-by ali agora. Só que eu falei, e aí hoje eu só recortei algumas fotos ali, tá, gente? E algumas, assim, nem são as melhores, mas foi as que eu consegui achar hoje de manhã, pelo menos para ilustrar ali rapidinho. Bom, eu, assim como a Manu falou um pouquinho ali, né? Fotos nada muito sérias, tá, gente? Assim como a minha fala também não vai ser muito. Assim como a Manu já introduziu, então, né, eu até conheci a Manu, né, quando a Manu estava lá, eu também. A gente não se conheceu aqui em Curitiba, mas lá. Então, eu estava fazendo parte do meu doutorado, eu fiz sanduíche, eu fiquei um ano perto de Marselha, uma cidade que chama Aix-en-Provence. Bom, eu trabalhei então um ano dentro do CERREG, que é o Centro Europeu de Pesquisa e Ensino uma sigla gigante de ensino e pesquisa de meio ambiente, algo nesse sentido, tá, gente? Bom,
E o que eu fui fazer lá, na verdade, né? Eu levei algumas amostras, e aí, bom, a gente contar um pouquinho, né, do contexto. Eu levei algumas amostras porque eu iria trabalhar até então com fitólitos, né? Então eu qualifiquei aqui no Brasil, eu tinha uma pessoa que ia me receber lá, que foi a pessoa que escreveu o Manual de Identificação de Fitólitos, que é referência no mundo, e ela é de lá. Daí ela iria me receber, estava meio mais ou menos certo, né? O professor daqui já tinha feito algumas reuniões com ela, já tinha passado ali todo como era a minha pesquisa. E daí eu cheguei lá, ela falou, não, jamais, eu não vou receber ele. Eu acabei de voltar de um pós-doc do Canadá e eu não falei que eu ia receber ele, só que eu já estava lá com as minhas amostras, que era uma amostra de fitólito, que é um pouquinho de sedimento para cada 10 centímetros de um perfil, ou seja, uma metodologia muito específica. Eu consegui entrar na França com esses sedimentos. E daí, bom, eu passei ali, acho que um mês, mais ou menos, sem saber o que eu ia fazer, o pessoal me passando algumas atividades, algumas coisas para eu ir conhecendo um pouquinho do laboratório, então eles iam me colocando em algumas atividades ali que estavam acontecendo, até que, aí sim, o cara que era o responsável por me receber lá, ele falou, Adriano, me apresenta o que você tem. Aí eu apresentei o que eu tinha, que era nada mais, nada menos do que uma análise de paisagem mesmo ali do noroeste do estado, né? Então a gente tinha uma hipótese da pesquisa, que era algumas erosões que elas eram muito grandes, mas elas estavam estáveis, e do ponto de vista dos fitólitos eu ia ver a mudança da vegetação e tentar fazer uma reconstituição de como que a vegetação mudou, meio que indicando que aquilo ali tinha um gatilho paleoclimático. E aí ele é geólogo, na verdade, né? Esse que era o responsável, e aí ele falou, não, mas eu consigo abordar isso daqui pelo lado da geomorfologia. E é interessante também esse ponto de vista, né? Porque aqui pra gente, a grande maioria do pessoal que é responsável por trabalhar a geomorfologia é o geógrafo, né? E lá não, lá é o contrário, né? Porque lá eles têm tectonismo, né? Então, a grande maioria de quem vai trabalhar com a geomorfologia, imagino que lá no Chile também pode ser assim, né, Jânio? Vai ser o geólogo, né? Então, um pouquinho diferente, né, da visão. Enfim, fiquei lá no meio dos geólogos, mudei um pouquinho não, né, dei um cavalo de pau na minha pesquisa, abandonei meus sedimentos que eu tinha lá, aí o Léo teve que trazer levar, né, no caso, outros sedimentos para lá, muito mais sedimentos para eu rodar essa outra metodologia. Mas aí eu fui para a área de expertise deles, né? E aí, Manu, eu estou falando aqui da parte, né, o CERREG é um centro muito maior, que tinha diversos outros departamentos lá dentro, né. Eu fiquei com o pessoal que trabalha com isótopos cosmogênicos. Então, esse daqui é um acelerador de partículas, e a foto até ficou na frente ali, mas... aqui tem onde passa o feixe, né, então a partícula é acelerada aqui, e aí ele consegue desviar ela aqui num certo ponto, dependendo da massa dela, e ele vai medindo, né, quantas dessas partículas são de isótopo e quantas não são. Enfim, aqui então tem uma foto mostrando isso. Esse foi... aí tem umas fotinhas então do... Opa! Qual foi essa? Esse é o lugar, então, né? Deixei uma foto só, eu acho que eu deixei aqui porque eu tinha uma outra foto mais bonita da fachada que acabou não dando tempo de colocar. Bom, mas então realmente é uma ciência mais dura, coisas que eu não fui preparado na geografia para fazer, né? Então eu tive que fazer reagente, trabalhar realmente para eliminar matéria orgânica, depois trabalhar para eliminar outros... Tipo isso, mano, tipo isso. E é interessante isso, porque algumas pessoas falavam comigo, a grande maioria falava comigo em inglês, tá? Eu não sei como foi a experiência de vocês, mas a grande maioria falava comigo em inglês. Porque, bom, todo mundo é pesquisador, né? Ok. E aí, com o tempo, eu fui meio que tomando um pouquinho mais de coragem, falando, não, gente, pode falar comigo em francês, por favor, fale comigo em francês para eu conseguir, né? Mas tinham algumas pessoas específicas que falavam só em francês comigo, e eu achava até bom, porque acaba que meio que você ganha a confiança da pessoa, né, na verdade. E eu lembro que a técnica do laboratório era uma que falava bastante em francês comigo, então, que bom, né. Mas, enfim, então era tratamento mesmo químico das amostras, depois secagem, uma série de tratamentos das amostras para eliminar e ficar só o quartzo, porque é no quartzo que o berilo ele vai se acumular.
E daí depois, na hora que a gente eliminava só tinha o quartzo, daí você tinha que colocar ele então dentro dessas, tipo, eles chamavam de, tipo bullet mesmo, né, balas. E aí você coloca elas nessas rodas, e essas rodas que vão dentro do acelerador de partículas que começa a emitir os feixes de luz ali por dentro, né. Bom, mas isso foi a experiência dentro do laboratório, né? A experiência de campo foi muito legal também, então eu me lembro que eles se reuniram nesse observatório ali, né, que tinha um observatório que é algo do governo francês mesmo, e eles me convidaram, né, era uma agenda específica, porque o CERREG, ele é um centro de estudos que faz parte da AMU, da Aix-Marseille Université. Então, na verdade, é uma universidade de Marselha e de Aix, que tem esse centro de pesquisa, né? Então, assim como o Paulo falou, né, às vezes a gente tem essa ideia, né? No Brasil, a gente tem muito dessa ideia de que o pesquisador também está dentro de uma universidade e é professor, né? Lá tem muito cargo realmente só de pesquisador, né? Então, o pessoal integra institutos de pesquisa realmente dentro das universidades. Então, o CERREG tinha essa equipe de pesquisador mesmo, de cientista, e eles faziam alguns encontros, né? Um desses eles me convidaram e eu acabei indo, né? Tinha outras fotos ali de dentro também desse observatório. E a foto da parte mais, digamos assim, famosa ali da região, que é o Monte Saint-Victoire, né? Então, é uma área que tem ali de calcário, bem bonito, na verdade. É uma paisagem muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Obviamente. Então, assim, tectonismo não muito nessa área, assim, aqui a gente tem resquícios, né? Mas tem tectonismo muito próximos e vestígios que formaram realmente essa paisagem, né? E eu me lembro que num dos trabalhos, não tem essa foto, num dos trabalhos de campo que eu fui acompanhando o professor, professor de geologia, tá, gente? Ciência bem dura. Ele sentou assim com os alunos numa beira assim de um lugar que tinha uma vista bem legal assim com um afloramento. Ele falou: agora eu quero que todo mundo tire o papel e desenhe. Né? Tipo, não é uma coisa que a gente costuma fazer aqui no Brasil, né? A gente é muito, não sei, é a maneira de pensar, né? Eles são mais lúdicos, tem toda essa questão do valorizar realmente até a parte artística mesmo ali da coisa, né? E eu me lembro muito bem, assim, de uma desses lugares, assim, que ele parou, era, tipo, uma inversão, né? O que tinha, na verdade, que era mais antigo, que pra gente, né, pela estratigrafia, estaria embaixo, mas estava em cima por causa do tectonismo, né? Na minha cabeça aquilo, eu falei, nossa, muito diferente, né? Muito inesperado. Bom, aí outras partes, na verdade, que eu fui mais viajando, né, e vendo, então eu queria ver um pouquinho de paisagem dos Alpes, de uma paisagem diferente da nossa, né? Então, o primeiro contato com gelo, toda essa coisa do brasileiro, meio que entrando em contato com essa paisagem, né, pela primeira vez. Eu estava até agora, né, quando a gente desceu lá para o ICMBio, lá que eu fui levar o pessoal, o Luan, da agência escolar, estava no carro, né, e eu estava conversando com ele me contou que ele estava agora na Finlândia. Só um pequeno parêntese aqui, gente. E ele foi para lá para apresentar um trabalho, realmente, da agência escola. E eu estava conversando com ele, e aí, como é que foi o primeiro contato com a neve e tal? Ele falou, nossa, foi muito estranho, porque eu achei que era um negócio macio e era duro, não, porque ele pegou uma neve, não a neve recente, ele pegou uma neve compactada. Falei, cara, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fui, falei, nossa, agora eu quero ver a neve. Eu peguei um trem para encontrar o meu primo, e daí eu fui para Grenoble, que é essa cidade aqui, que é bem próximo dos Alpes. Daqui dava para ver o Mont Blanc, mas enfim, não sei falar nessa foto especificamente. Mas aí eu me lembro que eu desci, eu falei, nossa, eu vou pelo menos pegar na neve aqui no cantinho, né? Aí eu desci numa estação assim que eu ia fazer conexão e eu fui seco, só que era uma neve dessa velha, né? Então, meu Deus, foi meio que tipo... Que bom, você jogou, né? Daí depois que eu fui entender, eu falei, não, isso aqui tá uma neve velha, tá feia e tal. Depois eu vi a neve mais branquinha e tal. Falei, não, legal. Os Calanques, que é uma região ali próximo do sul da França, na verdade, né, como tem bastante afloramento de calcário, formam essas feições super bonitas, que é uma praia, tá, gente?
formam umas feições super bonitas, de água bem clarinha, então uma paisagem super legal de conhecer. Mas aí, claro, né, se você vai para lá para ficar pouco tempo, você não vai ter essas manhas, né, de achar a linha de ônibus, que lugar que você desce e tal, porque não é um negócio muito simples também, né, muito turístico. Aqui eu coloquei mais coisas de viagens, de paisagens, realmente. Isso aqui é em Versalhes. Isso aqui, as catacumbas, em Paris, Notre Dame. Mas eu quis colocar isso aqui, e principalmente eu coloquei as catacumbas aqui, porque eu falei, se eu mostrar Notre Dame e Versalhes, vai todo mundo falar, ok, né? Mas, tipo, são coisas que às vezes as pessoas têm algumas preferências. Eu falo, nossa, eu quero conhecer tal coisa, eu quero fazer, né, algum programa diferente. Então, assim, são oportunidades que vão abrindo de acordo com o que a gente tem também de oportunidade, né? Você está lá no lugar, você vai fazendo a sua programação ali, né? Gostou mesmo. Errei ali. Aqui, né, a parte mais cultural, que é super válida de falar, mas enfim, muitas coisas mais batidas. Isso eu acho legal falar com mais calma, né? A parte de Museu de História Natural, eu acho muito legal, coisas que lá tem, né, que a gente... Ok, que muitas das coisas saíram daqui também, né? E de outros países mais próximos. Mas são experiências muito legais assim que a gente tem, né? Então, esse daqui é o Museu de História Natural de Paris. E isso daqui eu coloquei porque foi uma oportunidade de eu ir num show de rap. Eu nunca fui num show de rap, gosto de rap, mas eu comecei a gostar de rap mais lá, porque pelo menos a música francesa, para mim, o que me chamou a atenção foi mais o rap francês. Né? E aí, a partir disso, eu falei, nossa, mas é legal, tal. E eu comecei a ouvir também o que é nacional, mais essa parte. E aí, uma preferência bem pessoal, que é visitar estádios de futebol, né? Então, assim, onde eu ia, eu falava, putz, ali tem um estádio legal que eu gosto, que eu quero ver, que eu quero conhecer pessoalmente. Se tinha jogo, eu tentava me envolver e arrumar algum ingresso, né? Então, aquele lá é o San Siro, e esse daqui, o estádio do Ajax. Na quarta, a gente vai levar o Jaime a conhecer a Baixada. Legal. Só que você vem aqui com a camiseta seca. Ixi, aí. Não, mas do jeito que o Cruzeiro tá ruim, vai até top. Leva um pouco. E esse daqui, o da cidade de Marseille mesmo, né? Que é o Olympique. Eu deixei algumas fotos. Em todos os estádios que eu ia, né? Na cidade eu passava, eu tentava fazer o tour. Então, tem coisas interessantes assim, né? Claro, eu estou falando da minha experiência, né? Mas vocês podem ter outros gostos e outros tipos de foco, né? Aqui, um que eu achei muito legal quando eu estava em Amsterdã era fazer foi o que eu fiz o roteiro ali, não muito convencional. Eu fiz, né? A casa da Anne Frank, tudo ali, bem legal, né? Mas eu fiz o outro roteiro que ninguém faz, que é o de ir da casa dela, realmente, onde ela morou, no bairro judeu. E aí é bem legal, aquela estátua ali é bem na frente da casa. E aí cada casa tem os marcos dos judeus que foram retirados daquelas residências para levar para os campos de concentração, né? Então, na frente da casa dela tinha lá o nome dela, do pai, da irmã. Então, assim, aspectos culturais que não tinham nada a ver com o meu sanduíche, mas que eu dei uma prioridade, né? E às vezes pode não ser o foco de vocês podem ter outros, né? Nas experiências que vocês vierem a ter. E esse último uma exposição que eu fui, eu falei, não vou colocar só coisa do Louvre né? É legal, claro, tem que ir. Mas essa foi uma exposição, por exemplo, que estava em Amsterdã, do Banksy, que é um artista, essa daqui é a mais famosa, né? Que é um artista bem meio subversivo, não sei como que eu classifico ele, contra a cultura, mas eu acho que é bem interessante, né? Mostra um pouquinho de opções de visão de mundo diferente, opções de cultura diferente, que isso enriquece bastante a gente, né? Não é só a parte profissional, acadêmica, super válida, você volta realmente uma outra pessoa, né? Mas a parte também cultural ali é super importante, crescimento pessoal, né? Ter contato com outras pessoas de outras nacionalidades, de outras realidades, né? É muito, muito rico, de uma maneira geral, assim. É isso, gente.
acho que é legal essas trocas com outros países, quando a gente pensa na Europa, sobretudo, que é uma ciência mais antiga e mais tradicional do ponto de vista ocidental, né, da pesquisa, assim, e da ciência. Era muito curioso, assim, como às vezes a gente tem uma síndrome de vira-lata, de fato, e que a gente não deve ter, porque a gente chega lá e eles têm muita estrutura física, estrutura financeira, e eles têm muita tradição na pesquisa. Então, assim, em termos de metodologias, de inventários, né, tanto é que tem esses museus, vários museus que são inventários de vários tipos diferentes, né, e isso é muito interessante. Mas a gente vê como a nossa cabeça brasileira, não generalizando, existe de tudo em todo lugar, como a gente é mais propenso à inovação, eu acho, a criar coisas, a propor, porque a gente é menos amarrado à tradição do que eles são. Então, claro, não quero generalizar, né, em todos os casos, mas isso no campo da geografia e da sociologia e da antropologia em Paris, eu senti muito forte, sabe, que existiam muitas essas amarras disciplinares, que por um lado para mim foi bom, para eu me ancorar um pouco mais nessa parte teórica que eu não tinha, mas por outro lado eu pensava, nossa, que bom que eu sou brasileira e que a minha pesquisa vai ser no Brasil, sabe, que tinha mais essa liberdade de propor e de criar novos métodos, enfim. Então acho que isso é muito uma experiência interessante da internacionalização, de você ver esses diferentes pontos de vista, assim, né. E também com relação ao que você falou dos institutos de pesquisa, né, que não necessariamente estão ligados a ensino. Isso é algo que acontece bastante lá, né, e que eu acho interessante a carreira, né, de pesquisador. Então, daí, quando eu terminei a tese, eu tive 2 contratos de pesquisadora mesmo no CNRS, né, que é o Centro Nacional de Pesquisa Científica, e aí era só de pesquisa, né, e foi bem interessante como experiência também, né. Na época, como eu era uma jovem pesquisadora, eu tive um contrato de engenheira de pesquisa. E aí depois você pode passar concursos públicos para você ser pesquisador mesmo do Centro Nacional, que daí é concurso que se passa. Existem brasileiros que estão também no CNRS de forma definitiva, assim. Então acho que isso é interessante também de ver essas outras estruturas, né, institucionais de pesquisa em outros lugares, assim, que a gente aprende, traz algumas experiências e a gente ensina também, né. Então, perfeito, mano. Interessante. Eu acho que, bom, a experiência que eu tive ali deu para perceber muito, assim, uma rigidez deles mesmo, assim, né? Tanto no trato, no dia a dia, quanto a maneira de pensar a ciência, assim mesmo, né? Você não teve, Paulo? Então, eu faço um comentário, acho que depende muito da instituição também. Sim, sabe? Depende muito das pessoas. A gente sempre tem um viés institucional, depois disso tem um viés pessoal. E eu gostaria de enfatizar também essa parte pessoal que vocês trouxeram, isso é muito importante. Porque a gente está lidando aí com pessoas. As pessoas precisam de aspectos motivacionais. Perfeito. E esses aspectos culturais motivam muito, eu tive experiência própria. As pessoas tendem a entregar mais, a buscar mais resultado quando elas sentem esse engajamento do ponto de vista pessoal, profissional. Não, com certeza. Eles são muito, os franceses, né, falando, né, eles são muito certinhos, né. Então, se tem uma coisa que saiu do script deles, eles travam tudo e não vai para frente. E pra gente é tipo, saiu aqui, você contorna ali e continua, né? Saiu tá bom, né? Saiu uma coisa só. Tá no esperado. E de certa forma, nós também precisamos um pouco disso. Também. Para entregar, o custo do Brasil vem muito disso, da falta de planejamento, da falta de honrar com o combinado. Então, assim, a gente precisa, às vezes... Então, é sempre, justamente, é bom encontrar um meio termo. Né? A gente precisa ter esse espaço para sair da caixinha, mas também tem uma zona de bom compromisso aí. Né? Isso é legal a gente ver. E eu acho que é isso que a gente ganha quando a gente faz essas trocas. Né? Perfeito. Vocês vão apresentar o edital ou posso falar um pouquinho? Eu vou ver ali se o Coffee chegou e você quer falar da sua experiência com internacionalização? Não, claro, Edu. Esqueceu da gente. Eu vou pegar o meu controle por fora. Vocês vão precisar? Eu não vou entrar, também não preparei, mas durante a graduação eu tive, durante o mestrado, fiz graduação, mestrado com o Chico, que foi pró-reitor, e ele tinha articulado passar um tempo do mestrado lá na FLES, porque ele estava na Inglaterra, na verdade, fazendo um pós-doc, e depois ele articulou um doutorado integral lá na França. E a leitura que eu fiz na época foi muito assim de momento, né? De passar 4 anos fora, perdendo os contatos que eu estava construindo uma rede. Né? Eu aprendi a trabalhar em rede.
Então, eu entendi que seria um risco muito grande, eu ficar 4 anos lá, aí você construiu uma rede que você está usando até hoje, assim, né, a articulação que você fez. Então, eu resolvi segurar, né, o doutorado, porque, na verdade, levei muito tempo para entrar no porto de Paranaguá, de Turina, estava fazendo as relações ali no litoral e não queria interromper esse fluxo. Eu estava no CIMEPAR, o CIMEPAR me ofereceu uma bolsa de mestrado, que não é da cultura do CIMEPAR financiar a bolsa. Mas como eu vi que eles estavam, né, com essa possibilidade, eu acabei ficando. E depois, a Mirella nasceu e ficou mais difícil para ir para fora, né? E eu estava como chefe de departamento, já que eu me pedia exoneração, eu aumentava mais, né, ser chefe de 12 ex-professores meus, né? Então era um negócio o tempo inteiro, né? E ocupação de prédio, cheguei em casa um dia exausto, falei assim, amor, chega, ou eu vou enlouquecer, ou eu vou, porque eu estava com o convite do Angel para ir para Zaragoza, eu vou para Zaragoza, vá você ou não. Eu lembro que a gente dormiu sem se falar, e a Carol acordou no dia seguinte, olha, eu vou, se for para Mendoza. Eu pensei, mas que insulto, que Mendoza, o que tem Mendoza de geografia? Ela falou isso, a gente ia passar de carro para Mendoza, ela não. E aí eu saí puto de casa buscar um professor cubano, que eu já estava, como o Chico sempre fez internacionalização, eu já tinha essa questão do acolhimento. E eu sabia que vinha um professor para fazer uma palestra na geografia e ninguém se prontificou para buscá-lo no aeroporto. Eu peguei e fui para o aeroporto, busquei o professor cubano, e ele, cubano, já tinha estudado na União Soviética, tinha estudado, né, China há um tempo. Os cubanos têm isso muito forte, né, de internacionalização, geógrafo, né, o professor Salinas. E ele perguntou, pô, mas por que você nunca estudou fora? Eu contei essa história para ele. Ele, puxa, mas a tua esposa é geógrafa? Eu, não, mas porque... Não, a geografia de Mendoza, na minha opinião, é a melhor da Argentina, com a Marinho. Eu, como assim? Ele tinha passado um ano lá. E daí, isso, eu falando com ele, no almoço, ele já ligou para a Marilyn, era 5 da tarde, estava no meu e-mail a carta convite, para passar o ano lá em Mendoza. E aí, eu cheguei em casa no mesmo dia, eu cheguei em casa com a carta convite. Isso aqui não é verdade. Você acha que eu vou inventar uma carta agora? E ela começou a dar risada. Eu vou com você, já que você não está precisando tanto assim. E foi muito positivo, porque eu cheguei em Mendoza, estava sendo aprovado o plano de ordenamento territorial de Mendoza depois de 10 anos de oficina e tudo mais, e estava tendo um evento da RIDOT lá, que por uma decisão da organização não tinha o Brasil na rede, né? Porque eles já tinham discutido esse caráter dominante que o Brasil já exerceu em outras redes na América Latina. O Brasil entra e toma conta da rede, a rede fica brasileira, e daí fica rodando entre universidades brasileiras, né? E aí, quando eles entenderam o UFPR, que a gente não era nem USP, nem o FRJ, que já engoliram outras redes deles, eles convidaram para começar a fazer parte, né? E é ali que acabou, né, por acaso, tem um professor cubano que veio aqui, né, e olha a importância dessa sacada que a gente tem para receber os colegas, né? Porque não veio o professor Salinas para cá, veio uma rede que ele construiu ao longo da vida dele, né? E às vezes aquilo que a gente tem interesse, ele acaba, né, esse colega, passantia, o tempo que você fica fora, te abre portas, né? Eu comecei a orientar agora um doutorado em políticas públicas na Argentina, porque eu recebi, como o Melito veio, né, eu recebi uma aluna argentina, que hoje ela é diretora de ordenamento territorial de Neuquén, e resolveu fazer doutorado. Ela me apresentou para essa universidade, fiz lá uma apresentação e agora faço parte do corpo técnico de orientadores de doutorado ali na Argentina. Mas, assim, não que eu construí essa ponte, é uma ex-aluna que a gente recebeu aqui, né, com muito carinho, também veio super perdida, né? Chegou no Brasil sem saber o que fazer, subiu Paranaguá, né? Riscos, né? E a gente acabou estabelecendo uma rede de amizades, né? Quando você vai conhecendo essas pessoas, e está sendo super legal, né? Orientar lá, né, num programa super aplicado de políticas públicas, né? Que é muito o que a gente pensa em fazer aqui no AGM também. Mas destaques, tudo que a gente vem pensando dentro da política de internacionalização do AGM está ancorado no PDI da UFPR, né? No Plano de Desenvolvimento Institucional.
né, que a UFPR tem como prioridade a internacionalização. Então, acho que quando nós, nesse formato de instituto interdisciplinar, estamos alinhados com o plano institucional, as coisas tendem a funcionar muito melhor, né? E esse é um gargalo, né? Para a UFPR, é um gargalo, o percentual de estudantes que a Federal recebe, que envia para fora, é muito inferior a que outras universidades brasileiras, né? Pelo porte da Federal. Temos 40 mil alunos, né? 3 mil professores. Quantos desses 3 mil saem por ano? Quantos a gente recebe? Eu vi que está sendo minutada agora uma nova resolução para professores visitantes, né, para que a Federal vai ter o recurso próprio que vai abrir anualmente para os professores de fora do Brasil que já tenham comprovação de trabalho em rede conosco, né, para fortalecer a pós-graduação, para fortalecer a internacionalização. Então, o que a gente está fazendo aqui está muito conectado, né, e é bom as diferentes perspectivas, né, tanto assim, Elito, a experiência das meninas foi algo construído, mas a tua foi uma oportunidade, e que a gente quer fortalecer. Semana passada eu tive reunião na Unesco, eu não sabia que o escritório da Unesco em Brasília é o maior do mundo, né? São 80 servidores da Unesco que trabalham nesse escritório, e a nossa cátedra já foi aprovada, tecnicamente, então agora eles estão definindo a forma de divulgá-la, a parte burocrática agora, né? Então eu fiquei super feliz, assim. Falei, já posso comemorar? Ele, com moderação, porque eu não tenho a autorização de te dar essa informação oficial. Não me deixaram gravar nada. Mas, hoje a gente conversou com o Sonier, já porque o Sonier estudou na França também, né? E eles estavam pensando em fazer o anúncio lá em Paris. E o Sonier, de acordo que seja aqui, né, que a gente receba, né, colegas da Unesco para fazer esse anúncio da cátedra aqui. Mas, Melito, o que mais me chamou a atenção, a Unesco, falei isso na oficina de planejamento, a Unesco tem um estudo sobre o impacto das cátedras, porque cátedra são os braços científicos da Unesco, né? Então a Unesco tem as suas políticas, as suas estratégias, mas sempre os encaminhamentos são pautados na ciência. E o programa de cátedras hoje no mundo tem mais de 800 cátedras, o Brasil tem 23, a nossa será a 23ª, na verdade. E o nosso braço científico é sobre conservação da biodiversidade, patrimônio cultural e conectividade, né? E até a possibilidade que a gente abriu na Unesco de transformar os sítios aqui no litoral do Paraná, que são sítios do patrimônio natural, em sítios mistos, do patrimônio natural e cultural, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui no Lagiane, nos projetos do litoral. E o que eles chamaram a atenção é que essas cátedras do mundo, elas só têm replicação dos seus países em países do mesmo idioma daquela cátedra que desenvolveu. E não só pelo idioma, mas pelas questões culturais associadas. Então, a Unesco está estimulando cátedras de língua portuguesa, com material em língua portuguesa, né? Para justo o que eles nos pediram. Mais importante que uma carta que venha de Paris ou de Washington é uma carta que venha de Maputo, né? Uma carta que vem de Lisboa, né? E aí, Melito, a gente vai precisar da tua parceria, né, cara? Eu já havia comentado isso com a Liliana, falamos um pouco disso que era possível. A gente quer conhecer teus professores, a gente quer conhecer as relações que você já tem lá em Maputo. Nos ajude com Angola, eu sei que o Domingos, que é da equipe GEL, é angolano, né? Vamos tentar articular isso. Eu acho que com os professores de Moçambique é possível contactar professores de Angola. Eu acho que eles têm uma relação também com a Universidade de Moçambique e de Angola. Então, eu posso assim, facilitar esse contato com os professores de Moçambique, e depois, talvez com os de Moçambique, poderão ter... Ele já tem essa rede com os angolanos. Então, muito bom. Acho que são questões para a gente pensar, né? O que a Manu falou, a língua, ela é algo que nos distancia das agendas, e a Unesco está pedindo para a gente fazer em português as coisas, procurar parceiros de língua portuguesa, né? Então isso, sem dúvida, é um facilitador, né? Quem sabe, já nessa próxima etapa de experiência de internacionalização, a gente tentar alguma região na África inicial, né? Acho que isso seria bem positivo. Portugal, ano que vem, já tem data para o nosso workshop Ridote em cidade? Coimbra, né? Em Coimbra, então já temos ali no final de junho, né? E a gente pode organizar, a gente tem uma rede ali de umas 5 universidades portuguesas que a gente tem parceria que poderíamos dividir
e um mês antes, ou ficar um mês depois do evento, uma comitiva brasileira lá em Portugal. O Jaime só vai poder entrar em Portugal se falar português. Essa é a condição que a coordenadora... Me queda 4 meses para practicar acá. Tem esse desafio de praticar, compreender, já está compreendendo redondinho agora, esse desafio a falar também. E então são muitas oportunidades. Paulo, fico muito feliz com o teu interesse, você falando da RIDOT. Eu vejo que a RIDOT é uma rede que está olhando para o ordenamento do território, mas, por exemplo, a equipe de portugueses que vai coordenar o evento são todas advogadas. O evento será organizado dentro do espaço físico do Direito de Coimbra, que é um prédio de 1.300. O evento será lá, o salão já está reservado, por exemplo. Sensacional, vai ser uma experiência única. Mas a galera do direito, nada impede que a experiência da engenharia para regularização fundiária, para ordenamento territorial, sem você ter uma interface. Então, é muito positivo você vê na RIDOT uma oportunidade também para você ampliar o relacionamento dentro da América Latina, que era uma coisa que eu conversava com o Chico, assim, que a gente está olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, às vezes para a Austrália, sempre países do hemisfério norte. Tem muita troca para acontecer aqui na América Latina, tanto que de 13 a 17 de abril a gente vai receber o Daniel Roças, o Fernando Penha, o Jaime junto, para a gente trocar experiências dos Mapuches, dos caiçaras, dos indígenas e pensar possibilidades de integração, de parceria em termos de produção acadêmica também. Então, mas claro, não nos limitar à RIDOT. A RIDOT está sendo um acelerador de um processo de internacionalização, porque eu fiquei muito feliz, não sei se eu dei uma olhadinha ali ontem, quem já aceitou participar da reunião dia 23, tem que ter uma assembleia da rede, dia 23, que eu estou na coordenação latino-americana, a Margarida, portuguesa do Nova Ibéria, e ali a gente já tem uns 36, né? E metade eu não sei quem é, nunca vi, eu estou na rede há 7, 8 anos, a rede está se renovando, né? E a gente quer, dentro dessa agenda dos 20 anos do Lagiano, que a gente vai começar as comemorações já, tem uma logo no forno para sinalizar, já tentar organizar um workshop em maio de integração desses grupos de pesquisa da RIDOT, para a gente entender o que cada um está fazendo. E aí vai ser uma baita oportunidade para vocês verem possibilidades de sinergia. Então eu diria para vocês, por que a gente vai abrir esse edital? Justamente para integrá-los no processo. Então não é comprar passagem, é construir. Quando a Laura chegou em Zaragoza, o Carlos já conhecia ela, eu já te conhecia, de você já ter feito, já conhecia a tua voz super bem, porque você fez a tradução lá de vários vídeos que eles têm, que está no nosso site hoje, a Laura já, que eles fizeram alguns vídeos do que eles e aí eles, no projeto deles, eles iam publicar em 6 idiomas. E conosco publicar em português e a banda Laura era da dublagem. Então a gente tinha um trabalho com os caras, que estava no site deles. Eu já fui construindo o que o Paulo falou, a relação de confiança. Eles vieram para o Brasil, aqui para o evento da RIDOT, conhecendo você, que estava em todos os dias do evento. E quando ventilei a ideia da Laura para lá, eles já acolheram. Que o cara na Europa o custo é alto, mas sem dúvida alojamento é muito caro. Você passou esse perrengue lá. E ali eles custearam 100%. A 2 vezes que eu fui para lá, eles não me deixaram ficar em hotel, não, ficar aqui no colégio, dentro da universidade, Laura também, então isso é muito positivo. O Jaime, lá no Chile, não deu tempo da gente programar, quando eu estava no Brasil, surgiu a oportunidade, a gente organizou para as duas irem já anteciparem esse fluxo, porque se a gente fizesse na ponta do lápis, ficaria para 2026, 2027. Então a gente antecipar, então eu agradeço a vocês três por comprarem esse desafio e a gente já tem uma experiência, já tem um retorno que agora fica muito melhor para a gente escrever uma política. E assim, Paulo, a gente não está restrito à RIDOT, então são muito bem-vindas essas parcerias que você já tem
consolidado. E acho que mais importante do que essas parcerias é você compartilhar conosco, principalmente com a nossa equipe de bolsistas, esse olhar que você desenvolveu já, mantendo uma relação de parceria da graduação. Isso é o que é um grande desafio, a gente estabelecer relações longevas de parceria. Então, para a gente estimular quem está indo lá, vai para o show, vai para o jogo, que é sensacional e é o estímulo, mas também tem uma responsabilidade de conectar o FPR com essas outras instituições e ter continuidade. Então, eu sei que o Angel está no pé da Laura para minutar o acordo de convênio marco e depois um convênio específico. Eles querem o convênio Zaragoza e UFPR, mas também o convênio GEOT e Lagiambe, que tem entregáveis bem claros, como o Jaime planejou. Um artigo com a Fernanda, um artigo com o Elo, apoio na escrita também da nossa política de internacionalização. E o que eu tenho visto, Paulo? Que a UFPR passou a nos ver como um case. A gente já tem uma política de boas práticas, isso já está sendo discutido em outras esferas da universidade. A gente já tem uma política de TI, e agora a gente já tem indicadores de pesquisa e extensão bem claros, que o TED nos forçou a acelerar isso. E agora a gente tem como desafio, com o plano de trabalho da Elo, com a experiência do Paulo liderando o processo, acho que todos nós podemos colaborar, para que a gente tenha uma política clara. E qual foi a política piloto? Só para ficar bem, não sei se já estará aqui nesse edital, mas a instituição de origem, a gente tenta negociar com ela uma carta convite, mais um alojamento. O Lagiambe reduz pela metade a jornada de trabalho, isso tem que ser bem planejado, porque se é um projeto pequeno, que tem muito campo, complica. E a Vivi, que está nos escutando, ela foi cirúrgica, sensível a pensar coletivamente, a remodelar a programação do projeto para viabilizar uma ida concomitante de vocês duas, que a gente antecipou campus e atrasou campus para que vocês tivessem esse período de intervalo com tranquilidade para fazer essa visita. E então a gente e também a gente deu um apoio de R$3.000 na passagem, que para a América do Sul cobriu, a Europa não, mas a Laura já tinha conversado que era o que a gente conseguiu naquele contexto. É claro que foi uma experiência. Agora a gente, sempre que possível, em projetos novos, muitos editais, como o que a gente mandou sexta-feira, o edital não permite nada, nem diária, e nem passagem internacional. Beleza? A gente já sabe que é uma restrição. Mas, dependendo da parceria, a gente tem mais liberdade e já consegue pensar esse tipo de custeio. O Jaime fez uma fala importante. Infelizmente, o Brasil é conhecido em alguns sítios por turismo científico, por colegas que vão com uma bolsa e não entregam. Em algumas áreas, isso a gente já teve esse feedback, porque na Argentina eu cumpria a carga horária bem certinho. Não era obrigação, mas isso chamou atenção. Isso me abriu muitas portas lá. E também vocês tiveram uma agenda ali, cumpriram com aquela agenda. O pessoal do Lagiambe é bom de receber, porque eles não financiaram 45 dias da Laura em alojamento, que é caro na Europa, se você não impacta, o que o Paulo falou, a gente tem que ter a cultura do resultado. Então, se não impactar indicadores, a Laura foi uma vez e não volta mais. Mas o Angel já me ventilou a possibilidade, assim, um cuidado ético, se ele convidar a Laura para fazer um doutorado integral lá, se teria problema para o Lagiambe. Já perguntou, mas o que isso quer dizer, Laura? Que você fez muito bem, você vendeu muito bem a imagem desse grupo que você representou lá. Então, acho que trabalhar de voluntário nessa agenda de internacionalização, mais do que eu ter um entregável, tão importante quanto ter um entregável nesse fluxo, é a gente falando sobre isso que a gente inicia nesse café. E tendo esse contato, os colegas chilenos vão chegar na próxima semana com a gente, então teremos ali 4, 5 voluntários, a gente já pode destacar atividades atuais para esses voluntários ajudarem, E às vezes parece, você poderia levar o professor tal numa agenda junto
aéreo, o escritório ali de relações internacionais, todos são eles. Né? De pegar o Uber com o professor, dar uma passada no botânico, depois vai lá. Isso já agrega demais, assim, né? Faz parte, faz tudo parte dessa integração. Então, nessa linha que a gente quer construir. Para aqueles que estão escutando online, ou vocês que estão aqui ainda em dúvida se vai se inscrever ou não, eu acho que é essa experiência cultural, né, que a gente quer proporcionar, associada a um ganha-ganha. Né? Tem entrega aqui, tem entrega lá, e tem esse positivo para o coletivo lagiano, mas também, vejam, não é o lagiano que vai receber o convite para fazer um doutorado, talvez custeado pelos espanhóis lá. A tua experiência de ter uma empresa, esse é meu grande sonho. Né? No Brasil, isso ser algo normal, a empresa identificar a ciência como investimento e não como custo. Né? E hoje, infelizmente, muitos órgãos públicos, vocês viram a dificuldade que foi para a gente entrar no INCRA. O INCRA teve uma resistência imensa. Assim. Hoje, o INCRA passou a respeitar. Acho que isso foi bem positivo lá também, assim, até entender a dinâmica aqui já de trabalhar, porque lá em projetos, trabalhamos muito com a prefeitura lá e o governo, né, o distrito. E não era algo de fazer um projeto envolvendo a prefeitura, talvez no caso tipo, de periferias, que a prefeitura está junto ali. Não, é um trabalho junto mesmo, eu não sei exatamente qual que é o termo, assim, né, mas é como se, não é um projeto, são associados de fato, né. Então, a relação da universidade com os municípios ali, era muito forte, assim, toda reunião de prefeitura tinha o Ângelo, tinha o ponto pesquisador junto para falar de planejamento urbano, né? Então, assim, tinha alguém da prefeitura que era dessa área, mas alguém da universidade sempre estava acompanhando, assim, nesse tipo de relação, assim, mas que pra gente é diferente, né? Isso foi bem rico para mim, pegar essa experiência. Ahora, lo otro, Eduardo, sería también prepararnos gradualmente para entrar a los proyectos bilaterales. Estaba leyendo lo que me mandó Wander, que parece que te envió copia a ti también. Hay un llamado de cooperación latinoamericana ahora, 1.200.000 reales, Pepe Mujica, y tiene 3 grandes áreas en las cuales la IAM tiene competencias. Y habría que buscar la asociatividad y quizás no ser tan ambicioso, ir a la última línea, que es de 400.000 reales, que va a ser menos exigente en la selección, en la evaluación, e intentar con Chile, aprovechando que viene Fernando y Daniel, y tienen bastante experiencia, y podríamos armar con 2 universidades chilenas y con 2 acá, y formando un equipo. Y me decía Wander que él ya había visto los términos de referencia y no eran muy complejos. A 400.000 reales no es una fortuna, pero ya viabiliza algunas viajes. Sí, te permite tener una producción científica y recursos para ciertas cosas que en otras ocasiones no hay. Acaba sendo o kickoff, o início de outras iniciativas maiores, né? Tem que começar um degrau. El plazo es el 30 de abril, el cierre de la... Bom prazo. Então, eu provoco a Adriana e a própria Natasha, que está nesse grupo, para a gente tentar construir esse edital, aproveitar que quando o Fernando Penha estará aqui, ainda estará no prazo de construção, a gente pode reservar meio período da semana que eles passarão aqui para trabalhar, discutir esse edital. Como estudar o edital e fazer já... Yo les puedo reenviar el correo mientras a Fernando para que lo vea y venga mentalizado. E o Daniel é bem utilizado, ele já mandou para nossas relações internacionais a proposta de minuta de acordo de cooperação. Então já está sendo avaliado pelo escritório de relações internacionais. Né? Então as coisas estão... Ele já vem para assinar, ele não vem para propor. Isso é bem bacana, porque ele coordena as relações internacionais dessa universidade. Biobio, a gente está com um acordo de cooperação vigente. Zaragoza, a gente tem que ser a nossa bola da vez agora
nesse semestre, né, a gente submeter, acho que colocar nas prioridades, aí a gente pode ter uma política macro e um plano de ação mais fora da política, porque a política é o que vai nortear o nosso trabalho, mas um plano de ação 2026, o que a gente vai fazer em 2026, quais são as metas, e a gente pode claramente colocar nas metas assinar as argosas, assinar com a Universidade de Temuco e quem sabe Batuto, também pensando nessa lógica, que eu gosto muito de trabalhar com o Unreal, eu sou fã número 1 assim, do Unreal, é que ele tem vários convênios com os africanos também, e ele pensa de uma maneira muito horizontal, sabe? E uma coisa que eu via quando os franceses vinham aqui para o Brasil era muito vertical. Eles vinham aqui dentro da cooperação que a geografia teve, lá no passado, eles vinham ensinar a gente a fazer geografia. E era um negócio meio arrogante, assim, sabe? Que me incomodava a maneira como era posto, assim. Eduardo, da nossa experiência foi totalmente oposto. Eu acho que é uma questão até das áreas, né? Eu acho. Não só das áreas, mas da instituição. Talvez seja, porque eu não tive isso que você falou de geologia lá, fiquei chocado, que você ficou um mês, né, no laboratório, eu não consigo imaginar isso acontecendo na instituição que eu tive lá. Realmente, porque foi um desconforto. Exato. E o Unreal é como a instituição que você participou, né? Tem essa visão. Eu não estou aqui num neocolonialismo científico, não estou aqui para ensinar ninguém. Então ele vai muito para experienciar a África, a América, as palestras dele na Ridot, tanto no México quanto, como ele falou, na Argentina, super valorizando a experiência local. Tipo, ele foi antes para o lugar do evento, percorreu o território, ele levou elementos locais para a fala dele, para ter essa conexão. Então, esse tipo de postura acho que é muito bacana, né, para a gente trabalhar com colegas da América Latina ou com colegas europeus, né, de Portugal e Espanha, onde a gente já tem essa relação, os franceses, onde o Paulo já tem essa construção em curso, né, e por que não abrir uma agenda, não fazer o que eu percebi lá no passado, aqui em França, Brasil fazer com a África, de chegar lá em Maputo dizendo como é que organiza um laboratório. Né? Muito nessa... o que as instituições africanas têm, né, de experiência técnica, cultural, que possa agregar nos nossos processos, o que na visão de vocês, como o relato que você fez, Benito, te ajudou na tua formação, né, o que isso é positivo, e aí a gente, quando tem equilíbrio no ganha-ganha, o negócio é infinito. O problema é quando desequilibrou, daí já não faz muito sentido. Então, ter alunos nossos interessados a passar um tempo na África e receber os africanos, isso é fundamental. Né? Não só a gente recebê-los aqui, mas despertar o interesse de ter essa situação civil. E acho que é uma experiência que estende também, né? Porque eu fui mais para conhecer o grupo da GEOT, mas ali, chegando, já me apresentaram uma outra professora lá, trabalhava com geografia feminista, trabalhava com a área de saúde, então as coisas também vão se ampliando, né? E aí ela participou das aulas, né? Que eu estava falando PECA, por exemplo, e estava fazendo perguntas e tal, e ela leu o relatório, estava super animada, assim, né? Estava querendo se aproximar também, então acho que até depois ela conversou com o Carlos, com o Ânimo, né? De conhecer o grupo também. Então acho que o estar fisicamente no lugar também propicia um pouco melhor esse funcionamento, você encontrar a pessoa e tal, fazer uma conversa rápida que gera algo melhor lá na frente, né? Que às vezes por rede acaba ficando alguns momentos um pouco mais concentrado ali, né? E acho interessante no início dos trabalhos já fazer um levantamento e até ficar no cadastro da equipe, né, um pouquinho assim dessa experiência, né? Eu não sei hoje no Bajang quem fala qual idioma, né? E quando o Paulo recebe os franceses aqui, tá o Adriano junto, tá o Cisne junto, tá a Manu junto, que falam francês, putz, isso dá um outro legal. Com certeza, total. E eles se sentem muito confortáveis com qualquer pessoa, né, no idioma deles. Realmente acaba sendo diferencial. Eles falam inglês com muito sotaque, né, e eles se sentem intimidados para falar inglês. Mas falam inglês bem também. Falam, então se viram bem. A gente recebeu um grupo de pesquisa do Paraguai, né, e aqui
quando a gente se esforçou ali para falar um pouquinho de espanhol, putz, foi muito legal. O reitor deles, depois já mandou zap, já perguntou, quero trazer eles para a Ridot, não tem nenhuma instituição para... Eles vieram da gente, né? Tem que aproveitar essas oportunidades. Então, fazer esse levantamento para quando tiver uma missão dessas, opa, tem aqui as pessoas, o tema da missão é esse, quem que fala inglês da nossa equipe e que a gente possa envolver na reunião, quem que fala francês, e isso a gente vai conectando. Então, é legal a gente criar essa cultura de quando vier alguém de fora, a gente ter essa agenda e vocês pensarem, putz, vou ter que ir lá ouvir uma demanda que não me interessa. Caramba, pode ser que isso gere a conexão justamente para vocês passarem por fora. As coisas vão se conectando. Essa história de Cuba que você contou no mesmo dia. No time, essa história de bar, gente. No mesmo dia. Para validar a história, né? Até hoje ela fica ali, porque ela não promete mais nada. Não há mais nada, porque já os astros estão alinhados. Né? Mas vamos fazer a pausa do café? Tem como? Podemos? De verdade. Mas todo mundo vai voltar depois? Tá. Todo mundo volta? Todo mundo volta ou vocês vão... A gente precisa sair umas 15 para as 5, né? Eu Tem uma reunião também. Acho que a gente pode ir conversando durante o coffee break e se tiver alguma dúvida eu vou fazer uma exposiçãozinha aqui depois mais voltada ao edital, que está aberto ainda, tá, gente? Está fechado, mas está aberto. Vai sair a prorrogação. Até quando? Vai ficar até amanhã. Só para, exatamente, vai que alguém, eu vi que algumas pessoas que estão aqui já se inscreveram, mas vai que alguém não se inscreveu, está acompanhando, enfim. Dispara. Para ajudar no voluntário, sim, só não garanto a mobilidade. Você vai... Dispara o e-mail para os inscritos no Café Científico. É verdade. Provavelmente são pessoas que têm mais interesse, né? Então, assim, uma coisa verdade para eles. Sim, verdade. Eu posso... E assim, pessoal, a gente vai pensar também em disponibilizar para vocês outros editais. Então, nada impede, né, que você não é voluntário, não toca, mas se você escreveu num edital, né, de cooperação dentro de um programa similar a esse coordenado pelo Paulo. Caramba, uma oportunidade. E aí vamos conversar de que maneira, né, essa tua aprovação no edital ela pode ter alguma sinergia com o programa de internacionalização. Então, a gente não quer criar a gente quer criar uma linha preferencial, mas ela é totalmente aberta para as redes que vocês têm, para os editais que vocês encontrarem. Então, se vocês quiserem acelerar alguma agenda... Uma equipe transversal, né, Eduardo? A ideia é que seja para potencializar a internacionalização, seja como for. Perfeito.